Você já teve a sensação de estar cansado de tudo, cansado da rotina, das pessoas, das cobranças, até de você mesmo? Já sentiu que nada mais faz sentido, como se a vida tivesse perdido a cor, o propósito, o movimento? Talvez você tenha olhado para o espelho e se perguntado: o que está acontecendo comigo? Porque parece que nada mais preenche. A verdade é que muitas vezes esse cansaço que você sente não é da vida, é do papel que você tem tentado sustentar dentro dela. É o peso de viver uma história que não é totalmente sua. É a exaustão de carregar expectativas que o mundo colocou sobre os seus ombros e que você aceitou sem perceber. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é se tornar o que os outros esperam, em vez de se tornar quem realmente é. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas vivem tentando se adaptar a uma ideia de sucesso, felicidade e força que não nasceu delas, mas foi imposta. Desde cedo, fomos ensinados a agradar, a corresponder, a vestir uma identidade moldada pelas expectativas externas. Mas quanto mais você se afasta de quem realmente é, mais pesado tudo se torna. Você acorda todos os dias tentando dar conta de tudo, corresponder, sorrir, seguir, mostrar que está bem. Mas por dentro há um esgotamento silencioso, um grito que diz: eu não aguento mais ser o que esperam de mim. E talvez você tenha confundido isso com desânimo, depressão ou tédio da vida. Mas o que está realmente acontecendo é algo mais profundo. Você não está cansado de viver, está cansado de se perder no meio de tantas exigências. O mundo moderno vende a ideia de que a felicidade é uma corrida, que você precisa estar sempre produzindo, conquistando, se destacando, sorrindo, mesmo quando tudo dentro de você está gritando por pausa. E então, sem perceber, você começa a se comparar, a olhar para os outros e se sentir para trás. Começa a achar que precisa ser mais, ter mais, fazer mais. E, no meio dessa busca sem fim, se desconecta de si mesmo. É assim que nasce o cansaço da alma, não do corpo, mas do peso de viver uma vida que não reflete quem você é de verdade. Você começa a viver em função do olhar dos outros, a calibrar cada escolha pelo medo de decepcionar alguém, a aceitar coisas que não te nutrem só para manter uma imagem, uma estabilidade, uma ideia de sucesso que no fundo nem te representa. E a cada vez que você se abandona um pouco, o mundo parece exigir mais. Até que chega um ponto em que você percebe: não é o trabalho que te cansa, nem as pessoas, nem o tempo. É o esforço constante de sustentar uma versão de si mesmo que o mundo pediu que você fosse e que já não cabe mais em você. Jung dizia que tudo o que negamos em nós acaba nos controlando. E quando você nega a sua essência para se encaixar, o resultado é esse vazio que parece impossível de preencher. Você começa a se sentir desconectado do que faz, das pessoas, da própria vida. Tudo fica mecânico. E o pior é que você continua tentando sorrir, tentando se animar, tentando se convencer de que está tudo bem, mas não está. Porque o que está doendo não é o que você faz, é quem você precisa fingir ser para continuar fazendo. Esse é o ponto em que a alma pede socorro. E quando isso acontece, ela começa a gritar de formas diferentes: ansiedade, insônia, apatia, irritação, falta de propósito. O corpo sente o que a mente tenta esconder. É como se o seu próprio sistema dissesse: basta. A vida está te chamando de volta para si mesmo. Mas a boa notícia é que esse cansaço também é um sinal. Ele é o início da cura. Ele mostra que algo dentro de você já percebeu que não dá mais para continuar vivendo no piloto automático, que chegou a hora de se libertar das camadas que você vestiu para sobreviver e começar, enfim, a viver de verdade.
Quando Jung falava sobre individuação, ele se referia exatamente a isso, o processo de se tornar quem você é, não quem o mundo pediu que você fosse. É o momento em que você começa a se despir das identidades impostas, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível, o parceiro perfeito, o filho que nunca erra, e começa a perguntar: o que eu realmente quero? O que me faz sentir vivo? O cansaço da alma surge quando você vive demais para fora e de menos para dentro. Quando o foco está sempre em agradar, provar, corresponder. E o antídoto para isso não é desistir da vida, é voltar a ser inteiro nela. É voltar o olhar para dentro e redescobrir a sua própria voz. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Quando foi a última vez que se permitiu apenas existir, sem tentar performar? Quando foi a última vez que se sentiu em paz sendo quem é, sem precisar impressionar ninguém? Talvez já faça tempo, e é por isso que você se sente tão cansado. A exaustão vem de estar constantemente em conflito com a própria natureza. Quando você tenta se encaixar em algo que não te representa, o corpo resiste, a mente se desgasta e o espírito adoece. E isso não é fraqueza, é o chamado para uma reconciliação com a sua essência. Você não precisa continuar sustentando o personagem que criaram para você. Pode ser que esse papel tenha te protegido por um tempo, tenha te dado segurança, tenha feito você se sentir aceito, mas agora ele te sufoca. E não há nada de errado nisso, apenas chegou o momento de mudar de pele. Jung dizia que aquilo que você mais precisa está escondido exatamente no lugar que você menos quer olhar. E é por isso que esse cansaço existe. Ele te obriga a parar, a olhar, a sentir. Ele é a forma mais honesta que a vida tem de te dizer: você se esqueceu de quem é. E quando você começa a lembrar, tudo muda. Aos poucos, o que antes parecia insuportável começa a fazer sentido. As máscaras caem, as expectativas alheias perdem importância, e no lugar da exaustão, nasce uma paz silenciosa, a paz de ser apenas você. Isso não significa que a dor desaparece. Significa que você para de lutar contra ela, que entende que cada parte da sua história tem um motivo e que até o cansaço te ensinou algo. Ele te mostrou o caminho de volta. Você não está cansado da vida. Está cansado da vida que criaram para você viver. E o dia em que você decidir se libertar dessa obrigação de corresponder, é o dia em que a energia volta. O brilho retorna. E a vida, que antes parecia cinza, ganha cor novamente. A verdade é que o mundo sempre vai ter expectativas. Sempre vai te dizer como deve agir, pensar, se vestir, sentir. Mas só você pode decidir se vai continuar obedecendo a esse roteiro ou escrever o seu próprio. E é nesse ponto que a liberdade começa. Quando você entende que ser fiel a si mesmo é o único caminho para a verdadeira paz. Você não precisa mais fingir. Não precisa mais carregar o peso de parecer bem. Não precisa mais provar nada para ninguém. O que você precisa é se reencontrar. Retomar o contato com aquilo que te faz humano, vivo, real. Porque o que cansa não é o caminho. É caminhar com o coração no lugar errado. É tentar chegar a um destino que não é o seu. Quando você se realinha com quem é, o esforço deixa de ser peso e passa a ser fluxo. A vida deixa de ser uma luta e volta a ser movimento. E talvez esse seja o seu momento de recomeçar, de tirar o foco do que o mundo pede e colocar no que a sua alma clama, de voltar a se escutar com paciência, com compaixão, com amor. Porque você não precisa se reinventar inteiro. Precisa apenas se lembrar do que já existe dentro de você. A vida não quer que você seja perfeito. Ela só quer que você seja inteiro. E inteireza não vem de agradar todos, mas de se aceitar por completo. As suas falhas, as suas pausas, as suas sombras,
Tudo isso faz parte de quem você é. Carl Jung dizia que a pessoa que olha para fora sonha, a que olha para dentro desperta. E é exatamente isso que acontece quando você decide parar de fingir e começa a ser. Você desperta. A vida desperta junto. Então, respire fundo. Pare um instante e pergunte a si mesmo: de quem é a vida que eu tenho vivido? É minha ou é o reflexo das expectativas de todo mundo ao meu redor? Se a resposta doer, é um bom sinal. É sinal de que a verdade está aparecendo e a verdade liberta, mesmo quando dói. Você não está cansado da vida, está cansado de não ser você dentro dela. E o momento em que você decidir voltar a ser, tudo vai mudar. As relações se transformarão, as escolhas ficarão mais leves e até o cansaço se dissolverá, porque finalmente fará sentido. A vida não quer que você carregue o mundo, quer apenas que volte a carregar a si mesmo com amor. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. O descanso que você procura fora está no reencontro com quem você é por dentro. Então, a partir de hoje, pare de tentar ser o que esperam. Comece a ser o que você é. Não porque o mundo vai te aplaudir, mas porque é isso que vai te curar. Nos comentários, escreva: eu escolho voltar a ser eu. Essa frase é mais do que um comentário, é um compromisso com a sua própria verdade. E se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, você encontra palavras para lembrar que o seu recomeço não depende do mundo. Depende apenas de você voltar para casa. E a casa sempre foi você.